Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 851 blogs diários e minguando até 439 dias. 14 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 849 blogs diários já produzidos. O título é Armagedon, Batalha Final, parte 51, e o subtítulo é O Lado Esquerdo do Corpo por Atos Missionários, parte 16. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo e uma referência deste subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com uma formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, a leitura corrida de tudo que vai ser dito, tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Relaciona esse blog em específico na sua consciência. Às vezes você está com pouco tempo, vocês podem usar o seu precioso tempo para fazer uma revisão de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este blog ele vai fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar acompanhando o que está sendo dito no blog diário. Isto é muito interessante. E por fim, eu deixo a playlist do YouTube Music. Então, a minha descrição é um blog antes e um blog depois. É, abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist da YouTube Music, certo? Essa é a descrição do vídeo, muito prático para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Às vezes você quer voltar um vídeo, é primeiro o link da chavinha. Às vezes você quer antecipar, é o segundo link da chavinha. É só vocês acessarem e isso fica muito prático. Às vezes você quer voltar na abertura, também eu deixo a abertura do subtítulo na descrição do vídeo. Tudo prático, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa é a descrição para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada e para que isso possa ser bem produtivo em vossas consciências, certo? Sendo isso produtivo para você, na sua consciência, isso fica muito produtivo também, né, dentro da sociedade, à medida da forma que você saiba o que é produtividade, ok? Entenda isso. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, muito interessante. Às vezes você não conseguiu acompanhar tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, tudo que fora dito dentro dos blogs diários, no 849 blogs diários já produzido, vocês podem fazer o trabalho de conscientização
com essa playlist O Diabo Assediou em Mim, muito interessante, certo? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada para que você possa ser mais produtivo. E se você achar vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Corpo é igual à imagem. Semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Essa é a minha abertura, eu sempre uso a repetir esta abertura para que isso fica, claro em nossas consciências, para saber como é que nós estamos trabalhando o blog diário. Tudo que eu tenho dito aqui, cada coisa, cada detalhe que está sendo dito nessa abertura é apenas um preparamento para que vocês possam ficar com a sua consciência flexionada quando eu estiver falando, né, sobre fazendo a leitura do contexto e fazendo a expressão livre. Por exemplo, aqui está falando que o corpo é igualdade da nossa relação. Quando a gente falando do corpo em específico, o nosso corpo natural, ele não sem mentir, sem falsidades, nosso corpo limpo, ele representa uma igualdade na relação, significa que nós é puro, que nós é limpo, que nós não está modificando nada nada em nós, nem em outras pessoas, nós estamos fazendo as coisas tudo relativo de uma forma comum, simples, certo? Entende isso? Da mesma forma que você tem liberdade de expressão, né, para falar de uma coisa mentirosa, você tem a liberdade de expressão para falar da sua realidade, da sua vida, certo? Quando você é limpo e puro e inofensivo, uma pessoa que não faz de mal com o outro, não importa se você fala que você tem, o que você não tem, aquilo, nada vai ser para aparecer, vai ser um fato. A pureza, ela não determina se você tem algo, se você não tem nada a ver com isso. São todos relativos às nossas sabedorias, às nossas conectividades, certo? Aí entende, quando a gente vai falar da imagem, ela vai acontecer os mesmos processos que num corpo puro, um corpo simples, então, mas ela vai fazer isso para quê? Para causar uma desigualdade na relação, para causar uma indiferença sobre, para ter coisa, qualquer coisa. Então, vai ficando as mesmas coisas. A única diferença é que um é puro, limpo, o outro já é uma coisa mais intencional, que faz por intenção para ganhar ou para se ter coisas, para se ter coisa a qualquer custo. Vão entender dessa forma, ok? Então, tudo que eu tenho dito dentro dessa abertura é um preparamento para que nós possamos ficar com as nossas consciências flexionadas. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a mediação. A mediação ela vai explicar tudo aquilo que a Bíblia é significativa e tudo aquilo que tem dentro da sociedade
A nossa Bíblia significativa é dividida com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos na sua Bíblia significativa. É só vocês fazerem percepção e vai ver que é dessa forma que eu estou falando, ok? Então, é esta Bíblia significativa, mais o contexto e mais aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu faço leitura do contexto e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos então fazer a leitura deste contexto, lembrando que sempre é uma continuação. Se você não viu o blog anterior, é só clicar na primeira chavinha, né, na primeiro link da chavinha para que vocês possam ver o que fora dito antes, ok? Vamos para a leitura. Quando a tristeza estiver habitada junto a um mentor de corpo, ela vai gerar escassez emocional, se colocando a dependência emocional de outro corpo. E isto não se multiplica o fruto por causa da força atrativa, e tudo é questão de percepção espiritual, de conhecer o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, explicando a sua vida e a frutificação deste corpo, sendo isto apenas um exemplo de vários tipos de relacionamento, por manifestação emocional. E dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar uma vítima do seu próprio pensamento. E principalmente quando você se coloca à dependência de outro corpo emocional. E para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única, ou você acerta ou você erra, pois todos nós temos apenas uma inclinação de realização pessoal. Isto explica que tudo que você pense volte para o mesmo lugar e refletindo no fruto do corpo. Quando explicando a frutificação dos corpos, os atos manifestos ficam divididos entre a realidade e a manifestações dos corpos, sendo a imagem explica o corpo emocional diretamente, e a semelhança explica a manifestação desta emoção, entendendo que esta emoção é um ato que imita Deus na sua realização. Esta emoção pode tanto ser a realidade de Deus ou não. Pode tanto ser o reino de Deus ou aquilo que eu imagino. Esta imaginação pode explicar o que eu entendo de mim, explicando a minha vida ao qual eu nego para se ter coisa. Ou pode explicar a imaginação de tudo que Deus é, e para o que Deus é, temos a flexibilidade de Cristo, que expande a consciência do corpo com a liberdade de expressão. Esta liberdade de expressão representa o poder público diretamente. Vamos lá, então, fazer a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá, então. Quando a tristeza estiver habitada junto ao mentor de corpo, ele vai gerar uma escassez emocional, né? Se colocando a dependência emocional de outro corpo. Você já parou para pensar que toda tristeza ela está relacionado a uma emoção, às vezes, de você estar perdendo algo. Se você está triste, você está perdendo algo, você está gerando uma escassez no seu pensamento, certo? Existe vários tipos, mas aqui eu estou te dando uma ideia que geralmente a tristeza ela vai te dar, apontar alguma coisa que você tá perdendo. Quando você está triste, você só tem que fazer percepção. Por que que eu estou triste? Por que que eu perdi algo? Aí você vai entender que você está triste porque você está perdendo algo,
certo? Você está perdendo algo. Em a maioria tudo que você perde gera uma tristeza, e dessa tristeza, ela pode dar para uma escassez. Se a pessoa tiver uma consciência, fazer uma percepção, entender que tudo isso fica passageiro no tempo, ela nem vai ficar clamando daquilo, fazendo uma escassez sobre uma perca, que ela vai entender que tudo é relativo ao tempo, que o tempo bom e o tempo ruim pode vir. Mas a maioria das pessoas que perde alguma coisa, ela gera uma escassez. O que que seria essa escassez? É eu clamar por aquilo que eu perdi, ficar lamentando aquilo, lamentando, lamentando. Aí quando você fica lamentando, você não se perdoa aquilo que você perdeu, você fica lamentando por aquilo. Então você acha e depois você vai colocando que o dinheiro é mais importante do que você, então você não vai, reverter essa ideia, você não vai ficar feliz, porque você vai ficar só clamando por aquela perca. "Ah, eu perdi uma coisa, eu perdi aquele outro, perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu carro, perdi minha casa". Então eles vai ficar clamando isso, vai ficar clamando, clamando, então isso gera uma escassez. Quando vocês ficam lamentando por uma coisa, vocês nunca vai produzir nada neste tempo. Pode olhar aí, tudo vai ficar parado quando você ficar clamando por uma coisa, você vai ficar parado, assim, olhando para o tempo e lamentando por aquilo que você perdeu. E toda vez que você lembrar daquilo que você perdeu, você vai ficar triste, vai ficar escasso, você vai ficar chorando, clamando com outras pessoas, você não vai superar. Aí você vai entender o que é mais importante na vida. A sua sabedoria, a sua intimidade com Deus. Isso que determina a sua realização pessoal e diretamente, vamos falar isso. É a sua realização pessoal quem determina é Deus diretamente. Deus dá, Deus tira. Então, todas as graças é dada para aquele que tem o poder de dar e tirar e pronto. Então, você não determina nada sobre o tempo, certo? E isso tudo se torna relativo quando você conhece que todas as coisas são relativas, então tudo fica relativo, a sua consciência também fica relativa. Quando a sua consciência não fica relativa, você fica clamando que você fica perdendo, você para no tempo, você para de produzir, né, faz tudo no sufoco. Quando você assusta, você está sem recurso financeiro, porque você não consegue administrar o seu dinheiro, né, tudo que você está fazendo está gerando escassez, está clamando, entenda isso. Então, quando a tristeza estiver habitada junto ao mentor de corpo, ela vai gerar uma escassez emocional, se colocando na dependência emocional de outro corpo, né. Aqui eu estou dando a ideia, né, você já viu que todas as pessoas que clamam, que fazem uma escassez emocional, que clama com outras pessoas, ela acha que outras pessoas vai suprir as suas necessidades emocionais? Às vezes eu fico observando, sabe, dentro da sociedade, tem gente que fala só para os outros sentir peninha dele. Ah, mas como isso é escasso, como isso é improdutivo, só para os outros sentir peninha, sabe. Eu sei das minhas dores, eu sei das minhas mágoas, eu sei de tudo aquilo que eu passo, entendo que tudo isso é relativo, mas isso eu moldo no meu caráter para mim ser mais produtivo, eu moldo isso em mim para mim ser mais produtivo. Eu não preciso ficar clamando com a minha esposa: "Ah, é isso, é aquilo", certo? E alguma situação eu posso falar com ela uma coisa ou outra, mas eu não preciso ficar só se eu estiver limpo, se eu estiver liberto daquela situação, eu falo o fato que acontece, para trazer uma experiência, para trazer um conhecimento. Mas se for uma coisa para mim, e para que ela ficar sentindo pena de mim, não, eu não falo não. Para os outros sentir pena de mim, não. Não falo, não falo, porque isso é escassez, é você quando você estiver clamando por algo, você fica gerando escassez. Você nunca vai ser uma pessoa produtiva e nunca vai ser reconhecida por outras pessoas, né. Hoje em dia na sociedade, como é que é? As pessoas falam assim: você mostra a bunda, sei lá, que tem lá, né, e as pessoas não têm dó, sei lá, qualquer coisa, né. Ou seja, as pessoas que fica, né, clamando por alguma coisa, nem mesmo as pessoas que ficam clamando vai ficar com pena.
Quando você tem pena de uma pessoa, significa que a outra pessoa está demonstrando improdutividade, incapaz. Eu não tenho pena de ninguém, porque todos nós temos uma fonte conectada com Deus. Todo mundo tem essa mesmo resultado que eu posso ter, qualquer uma das pessoas pode ter. É só elas entenderem daquilo que Deus é, conectar com Deus e todo mundo vai se realizar da mesma forma, certo? Com a mesma intensidade, com a mesma forma. Não é questão de você ficar famado por outro, que vai te fazer uma pessoa melhor ou pior. Não muda, não muda na gente, nada disso muda. Não muda, não muda não, tá? Entende isso. Eu posso ver as coisas, os frutos de Deus está produzindo na sociedade, as pessoas estão todas se conectando e eu ficar feliz com Deus e agradecer a Deus por dar essa oportunidade para todas as pessoas da mesma forma. Entenda isso. Então, quando a tristeza estiver habitada junto ao mentor de corpo, ele gera escassez emocional, se colocando na dependência emocional de outro corpo. E isto não multiplica o fruto. Perfeito, né? Isto não multiplica o fruto por causa da força atrativa, né? Você está traindo escassez de outras pessoas, você está levando escassez, você não está demonstrando improdutividade, as pessoas vão olhar. Quando você fica clamando contra pessoas, clamando escassez, você demonstra improdutividade, certo? Às vezes até eu olho para a mídia hoje e vejo como ela está ostentada aí dentro da mídia. Às vezes eu acho que até isso é produtivo. Por que que eu acho que é produtivo? Porque é melhor do que as pessoas ficar aí clamando aí um com o outro, achando que outras pessoas vai ficar reclamando. Então, quando você se exalta de uma certa forma, com uma, sei lá, com uma consciência, você está deixando de ficar murmurando aí, falando mal dos outros aí, para sei lá, para a pessoa ter pena de você. Entenda essas possibilidades, ok? Ou seja, quando você está entendido daquilo que você está fazendo, né, em que você não confunda você mesmo, que senão vai gerar escassez da mesma forma, porque a hora que você faz uma publicidade negativa aí e está ostentando as coisas, depois chega lá em casa, você olha para sua casa, não é isso, você tá além daquilo, você está demonstrando além daquilo e você está acreditando que isso é a sua realidade, então você vai ficar vazio da mesma forma, ou seja, tudo é preciso de entender as possibilidades, são várias coisas, certo? Não significa que vai ter vantagem, mas no meio de ficar clamando escassez a outras pessoas, vai existir essas ideias, entenda isso. Então vamos lá. Isto não multiplica o fruto por causa da força atrativa. E tudo é questão de percepção espiritual, de conhecer o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, né? Nós temos que conhecer o estado consciente da vida. O que é o estado consciente da vida? É realidade, 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 certo? Realidade. O que é o estado consciente do corpo? É a frutificação. A frutificação. Como eu tenho dito um pouco antes, esta frutificação, que é a manifestação, você pode distorcer isso na sua fala, nas suas expressão, para causar uma boa impressão, para causar um bom status, certo? Mas quando você voltar na sua realidade e você estiver bem conectado aqui, você vai ficar humilhado por essa sua expressão, porque a sua realidade está demonstrando uma desigualdade na sua forma de expressar. Você está distorcendo as coisas na sua expressão, certo? Agora, se você tem conhecimento, tem o domínio, tem a técnica do corpo expressivo, você sabe que você está distorcendo, qual que é o plano que você está fazendo. Às vezes você está no ato missionário e você tem essa ideia de estar fazendo uma coisa para fazer uma oratória, para ajudar as pessoas a se conscientizar, ainda assim pode ser uma coisa boa, mas não leva isso para a sua realidade, não leva isso para a sua vida, porque senão você vai ficar num vazio imenso e daqui a pouco você vai cometer a mesma coisa, vai voltar a ser escassez, né, clamando escassez a outras pessoas e principalmente aquelas pessoas que estão próximas de você. Entenda isso? Então vamos lá. E tudo é questão de percepção espiritual e conhecendo o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, explicando a sua vida, né? Expli explicando sua vida e a frutificação deste corpo. Perfeito, né? Tudo que eu estava tendo dito,
Sendo isto apenas um exemplo de vários tipos de relacionamentos, né, vários, né, isso aqui é só um exemplo, né, e várias possibilidades, né, de estar fazendo. Isso é a base de tudo, né, do relacionamento, né, existindo essa possibilidade de você distorcer algo na sua expressão, né, para você fazer uma oratória, fazer uma mediação, certo? E eu sempre uso isso dentro do blog diários, faço distorço um pouco na minha expressão, porque isso faz com que as pessoas façam uma conexão diretamente com Deus. Quando ele olha meu espírito de grandeza, por exemplo, ele vai, nossa, que pessoa arrogante. Beleza, se eu sou arrogante, você pode ser melhor do que eu. Então volta para dentro, se conecte com Deus e seja melhor do que eu, ok? Então, tudo vai depender de como a pessoa vai fazer percepção. Toda forma que você distorce na expressão, tudo aquilo que você distorce da expressão com a intenção, você leva uma mensagem de Deus para as pessoas. Vamos falar isso diretamente. Ele leva uma mensagem de Deus para as pessoas, certo? Hoje, por exemplo, hoje eu estava dando uma parada ali, estou vendo, os Estados Unidos estão fazendo guerra, blá, 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 blá. Tudo na forma de expressar, né? A gente não sabe a intensidade das coisas, mas você entende que quando. E aí aparecem as pessoas do lado fazendo manifestação, você entende que quando as pessoas ela vê uma situação dela sensibiliza mais para Deus, ela se volta para dentro, questionando a questão da humanidade que está dentro dela, então ela vai descobrir o reino de Deus dentro dela. Então, às vezes, essas expressão que vem distorcida na nossa fala, ela ajuda as pessoas a se conscientizar no reino de Deus, certo? É a questão de percepção, certo? Tem gente que não consegue fazer isso, não consegue conectar com Deus, né? Como diz a Bíblia significativa, né? Se for mal, né? Quanto mais mal ainda. Se for pessoa justa, mais justa ainda, certo? Vai depender daquilo que a pessoa, qual é o estado de consciência que ela tem sobre a questão de Deus, sobre conexão com Deus e sobre aquilo que nós podemos dizer que é o reino de Deus. Sendo isso apenas um exemplo de vários tipos de relacionamento por manifestação emocional, né? E dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar vítima, né, do seu próprio pensamento. É exatamente isso que acontece. Quando você vai, por exemplo, vamos falar essa expressão que dá certo. Ó, quando você vai para fazer uma ostentação da mídia social e você sabe que não é nada disso que você está colocando um status falso, você quer dar uma apresentação daquilo que você tem, automaticamente você vai se tornar vítima do seu próprio pensamento. Você está criando um status falso daquilo que você é. Você vai se tornar vítima. Por quê? Se você não tiver uma percepção, uma consciência e saber qual que é o propósito da sua expressão, que você pode distorcer, se você não souber, porque eu quero me realizar, eu quero que outra pessoa pense que é bom. Eu já vi muito também as pessoas fazendo, ela vai para o status, discutir os seus relacionamentos conjugal, né, dar uma seta, né, para a pessoa que está do seu lado, sabe? Não sabe conversar com a pessoa, dizer para ela: olha, eu não estou gostando isso em você, o que está acontecendo? Não, mas ela vai para o status. Se me magoar, vai magoar só uma vez, tal. Tá falando para quem? Falando um monte de gente tá vendo o status dela, não tem direção com as suas pronúncias, não tem direção com a sua palavra, não sabe o que quer, fica atirando para todo lado, não sabe nem com quem está relacionando com o vento, porque o status não está nem sabendo da sua dor, do seu sentimento, porque você não é corajosa o bastante para chegar perto da pessoa e falar: irmão, você me magoou, certo? Como é que vai ser? Vai continuar assim? Então, vou continuar assim. Então, beleza, cada um segue o seu caminho, tá bom. Mas nesse meio existe aquelas pessoas que têm mente capitalista. Se aquela pessoa for embora, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou fazer aquilo? Porque está presa nas pessoas. Nunca vai conseguir ser produtiva, vai ficar sempre clamando a escassez para os outros ter peninha da pessoa, certo? Aí se ela tiver pena, se ela está clamando a pena, você acha que ela vai produzir alguma coisa? Ela mesmo está tendo pena dela, dozinha dela, está clamando, fazendo a oratória de uma forma equivocada, clamando o universo para que o universo
devolva a ela aquilo que ela pensa. É claro que vai acontecer isso, né? É só vocês fazerem a percepção que tudo que vocês produzem é aquilo que vocês têm, é aquilo que vocês. Se você, se a sua semente não for boa, você joga aí no solo fértil, não, mas se não for boa, não pode esquecer, não vai nascer, certo? Não vai nascer. Nossa semente, ela precisa, nosso fruto, a nossa semente precisa de uma coisa fértil. Se eu for lançar uma semente, né, uma coisa produtiva, eu tenho que saber se aquela pessoa vai aceitar a semente dela, se ela vai frutificar aquilo para Deus, se ela vai aceitar essa ideia de ser uma semente produtiva. Eu tenho que saber. Fora disso, eu vou olhar para a pessoa, ver que não tem fertilidade nenhuma, perder meu tempo. É perder meu tempo? Não vou perder meu tempo, não. Vou ficar, sei lá, vou lavar vazia aqui dentro de casa, vou fazer algumas tarefas domésticas, não vou, não quero saber, certo? Isso no dia a dia, certo? Entenda isso. Ou seja, não perca o seu tempo, que você vê que a pessoa está em crise, não precisa perder seu tempo, certo? Deixa a pessoa com a crise dela para lá, sabe? Ela se vira. Entenda isso. Então vamos lá. Dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar vítima do seu próprio pensamento, né? Pois é exatamente isso. Principalmente quando você se colocar à dependência de outro corpo emocional. Colocou a dependência, e já era, né? Estou dependendo de outras pessoas, duas pessoas improdutivas. Tanto aquele que está dependendo e quanto aquele que, né, que às vezes empresta seu ouvido para ouvir bozeira de pessoas que tá se clamando escassez o tempo todo, né, fazendo uma oração de uma forma contrária, né, se colocando vítima da situação, não vai dar certo, ok? Não vai, não vai, não vai, ok? Entenda isso. Principalmente quando você se coloca à dependência de outro corpo emocional. E para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única, ou você acerta ou você erra. Então, a realização é uma possibilidade. Por que a realização é a possibilidade única? Porque todos nós temos apenas uma semente. Vamos falar isso diretamente. Essa semente é de quem? A minha semente é de quem? Vamos entender isso claro? Vou deixar isso claro. Eu não planto semente no terreiro dos outros, na fazenda do outro. Eu não. Eu planto semente na minha fazenda, para produzir no meu espaço, para produzir no meu corpo. Vamos falar isso diretamente, no meu corpo. Para produzir no meu corpo. Eu não planto semente para nascer né, no vizinho, para nascer negócio. Existe uma ideia, por exemplo, quando você pede um relacionamento unificado, você tem a sua esposa, aí você vai e coloca sua mente na sua esposa, você, sei lá, aluga aquele terreno, sei lá, compra aquele terreno, sei lá, qualquer coisa, certo? Compra aquele terreno, você coloca a semente lá, então vai trazer um fruto, um filho. Mas agora vamos lá, vamos falar lá de o que significa semente. A semente é uma semente para cada um. Deus dá uma semente para cada vida, para cada realidade. Então, nós somos uma vida única, nós temos uma semente única. E quem é o semeador? É Deus, semeia em todos. Quem fertiliza a semente? É Deus que cuida. Mas para isso eu tenho que ter conectividade, certo? Aí, o que eu estou fazendo aqui, aqui nesse exato momento aqui agora? Eu estou dando expressão. Eu estou dando expressão. Eu posso estar regando a semente de Deus, eu posso estar cuidando da semente de Deus, posso estar qualquer ideologia nessa ideia, mas não que eu estou colocando a semente, estou plantando semente na fazenda do vizinho, no quintal do irmão, sei lá, não tem isso não. Cada um de nós temos uma semente única representando a nossa vida própria, a nossa realização, tudo que vai agora é manifestação. Essas palavras que eu estou dando aqui é manifestação. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Se for uma coisa boa, vamos entender isso. Se é coisa boa, Deus está dando a palavra, está caindo chuva, e vocês vão regar com essas palavras, que essas palavras que estão suando, regar a sua semente para que ela seja produtiva, e dessa semente produtiva também você se torna uma pessoa produtiva, e cheio de realização com Deus no seu interior, realização com o seu irmão. Então tudo isso fica relacionamento. São coisas que nós manifestamos. Então entenda isso, cada um de nós temos uma semente única,
nós não plantamos nada para outras pessoas, certo? Nós rega, nós cuida, nós faz qualquer coisa, mas de menos é plantar semente no terreno do vizinho. Não existe isso, não. Posso pedir um relacionamento conjugal, um relacionamento unificado com a minha esposa e eu formar uma família com ela, e eu posso formar um ambiente, desse ambiente eu posso formar um ambiente e fertilizar essa esposa, né? Hoje eu tenho 3 filhos, por exemplo, né? Então isso representa aqui, né, o meu espaço junto com a minha família, é um espaço, eu posso dizer que é um espaço, mas cada um deles também vai ter a sua semente, e tudo, a semente é uma conexão com Deus e com o homem, ela representa o nosso estado consciente da nossa vida, certo? Aqui no Cristo, ok? Entenda isso. Então, para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única. Ou você acerta ou você erra, certo? Quando você acerta, então tem essas 2 possibilidades. Você pode pedir um relacionamento unificado, ou você pode, ajudar a cuidar, né, a regar, né, a semente de outra para ela produzir para ela mesma, certo? Ela conectar com Deus e começar a ser produtivo, certo? No espaço dela, vai plantar no terreno dela. É muito por exemplo, quando é que as pessoas muito traiçoeiro. Por exemplo, vamos falar isso só para você entender, na comunidade religiosa já vi muito isso, sabe? As pessoas, elas sabem, por exemplo, não sabe, mas vamos supor que as pessoas sabem que cada um de nós somos uma semente vivificada por Deus. Vamos falar dessa forma. Cada um de nós temos uma semente. Essa semente, ela é independente de outro relacionamento, de outro relacionamento. Você já parou para pensar que quando as pessoas dentro da comunidade religiosa, ela manda rega uma plantinha, um plantio, rega um plantio. Vamos falar assim para você entender. Rega um plantio. Depois que aquela plantio floresce, a pessoa vai tomando o lugar de Deus, vai tomando a glória de Deus. Se você entender a realidade, isso não há possibilidade nenhuma, nem 1%, porque todos nós somos uma semente vivificada de Deus, cada um de nós somos uma semente. Mas se eu for lá, assim, tá vendo, fulano, essa florzinha que está saindo aí, é eu que te dei para você prosperar, tá vendo aí? Como é que você está agora? Como é que é? Você não vai me agradecer, não? Blá, 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 blá. Então, esses são os tipos de mercenário dentro da sociedade, né, que às vezes, quer se engrandecer no lugar de Deus. Você não tem dom de criar, você não tem dom de formar, então se contenta só se realizar, né, em produzir coisas no seu espaço, para de se engrandecer sobre as coisas que é de Deus. Vamos falar isso diretamente, pela semente de Deus, pelas coisas que são de Deus. Nada que você faça aí, essa fama aí que as pessoas ficam querendo a qualquer custo, nada vai fazer de você uma pessoa boa e nem não, uma pessoa ruim nem boa. Você vai continuar sendo o que você é. Você pode até quando você intromete nas coisas que não é seu, quer tomar o lugar de Deus, você pode até ficar triste aí, deprimido. Aí depois você não vai saber o que está acontecendo, porque você está achando que é Deus. Vamos falar isso diretamente, certo? Ou seja, cada um de nós tem uma semente. Eu posso ajudar Deus a regar, posso ajudar Deus cuidar, eu posso até ceifar, posso ceifar para o nome de Deus, eu posso fazer qualquer coisa no nome de Deus, certo? Porque Ele cria, Ele forma, mas no meu nome mesmo eu não posso fazer nada, porque eu só tenho uma forma de me realizar. E tudo que eu fizer aqui vai ser uma coisa muito desnecessária para a minha realização pessoal, muito desnecessário. Tudo que eu faço aqui são coisas, para minha realização pessoal, são coisas desnecessárias, pessoalmente, né? São coisas desnecessárias. Tudo que eu faço são desnecessários para minha realização pessoal. Existe um outro ponto de vista, mas não está ligado às coisas de Deus as coisas de Deus exatamente. Existe uma outras formas, certo? Mas vamos ficar só aqui e vocês façam a sua percepção de como vocês querem entender isso, ok? Entenda isso. Então entenda isso. Cada um de nós temos uma semente e cada semente é uma vivificação de Deus em cada corpo em específico. Nós somos uma terra fértil de Deus, nós não somos uma terra fértil de outro corpo emocional, que é tudo que as pessoas manifestam são coisas emocionais. Ou ela faz para tirar, ou ela faz
para se engrandecer acima de Deus, qualquer coisa, existe várias possibilidades. Igual eu tenho abrido o blog, que na abertura do blog eu tenho dito que o corpo em si limpo, ele entende que ele é ele é puro, que ele é o corpo em si, ele é puro, ele é limpo, que ele não depende de nada sei lá, nada que ele é limpo, mas a imagem ele começa a distorcer as coisas, começa a distorcer as coisas de Deus, começa a distorcer a coisa de Cristo, começa a distorcer o seu relacionamento, então ele forma uma imagem, porque ele está imaginando coisas com suas coisas emocionais, com seus atos emocionais. Quando ele imagina coisas com seus atos emocionais, ele tudo que ele diz são expressão vazia, ele vai são coisas fora de possibilidades, fora de realização, fora de produtividade. Então ele vai estar negando, qualquer coisa, vai estar negando o seu relacionamento. Dependendo com qual tipo de relacionamento ele está, ele vai estar negando esse tipo de relacionamento, certo? Existem vários tipos de relacionamento: relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, relacionamento corpo a corpo, relacionamento unificado, que você pede um relacionamento unificado com a sua esposa, né? Relacionamento com pai, com filho, tudo vai depender, são as particularidades, são variedade de formas de relacionamento, ok? Entenda isso. Pois tudo que temos é apenas uma inclinação de realização pessoal, né? Isso explica que tudo que você pense volte para o mesmo lugar, refletindo refletindo o fruto do corpo. Perfeito, né? Não é? Vamos ler tudo aqui por completo esse parágrafo? Vamos lá, que é muito interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por manifestação emocional e dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar a vítima do seu próprio pensamento. E principalmente quando você se colocar à dependência de outro corpo emocional. E para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única. Ou você acerta ou você erra, pois todos nós temos apenas uma inclinação de realização pessoal. Isto explica que tudo que você pense volte para um mesmo lugar, certo? Refletindo o fruto do corpo, certo? Este fruto aqui, por exemplo, é disso que eu estava falando um pouco atrás aqui, certo? Este fruto, ele pode ser seu plano objetivo, né? Todo quanto é tipo de manifestação, pode ser seu plano objetivo, que você possa esse plano objetivo vai representar o seu poder econômico, né? E pode ser um relacionamento com Deus. Aí, quando você relaciona com Deus, você entende que todas as pessoas são semente vivificada de Deus que você ajuda a regar. Quando você for um relacionamento com Cristo, por exemplo, você vai distorcer alguma coisa para fazer uma oratória para as pessoas, né? Hoje ela está ganhando essas posturas. No tempo atrás, se você for olhar no tempo de Emanuel, essa expressão que é para o corpo físico, sobre o verbo encarnado, ele pediu o sacrifício do corpo Emanuel para provar a ignorância das pessoas. Ela vai moldando no tempo, ela não fica parada. Ou seja, antigamente Satanás pediu o sacrifício, hoje ele já está mais ou menos só na expressão, caindo no poder público, tudo fazendo uma movimentação, nada fica parado. Se vocês olharem esse blog diário, Deus do princípio, você vai ver a evolução dele e vai entender que hoje nós já está relacionando tanta a criação de Deus, tanta a formação de Deus, direto no poder público, para que ele não volte para dentro e não peça o sacrifício de pessoas, de corpos vivos, de pessoas ignorantes, ou até mesmo de atos conscientes, que quer fazer um corpo expressivo para fazer uma oratória para as pessoas pobres, sei lá, qualquer coisa. Existem essas possibilidades. Então, esse do Cristo é um pouco mais delicado, ou você pode pedir um relacionamento unificado com a sua esposa, certo? Um relacionamento unificado, pode ser um relacionamento com seu filho, com seu pai. Então, existem várias possibilidades. Esse fruto, existe várias possibilidades para explicar esse fruto. O ato manifesto, ele é muito, mas muito flexionado, ele é muito grandioso. Entenda isso, esse ato manifesto é muito, mas muito grandioso. Quando você sabe usar ele da diversidade de relacionamento,
diversidade de personalidade, isso vai moldando tudo, isso fica tudo perfeito, certo? A sua oratória fica excelente, você vai saber quando você relacionar os seus planos objetivos, quando você relaciona a Cristo, quando você relaciona a Deus, tudo no poder público, quando você pede um relacionamento unificado com a sua esposa, quando você está relacionando o seu filho, que você já vai ter uma outra postura de cuidar daquela pessoa, e quando você relaciona o seu pai, aí você já vai ter uma outra forma de relacionar, ou seja, são vários, patrão, como você relaciona o seu patrão, ou seja, tudo isso é o fruto, no ato manifesto, ela vai ganhando ideia, diversidade, certo? A única interessante aqui, quando esse fruto for pedir um relacionamento unificado, você pode, né, vamos falar isso para você entender, você pode alugar uma terra, uma mulher, uma esposa fértil e você fertilizar essa esposa, você pode comprar, sei lá, sua esposa, falando isso tudo é ideologia só para vocês entenderem, ou você pode ter uma pessoa, uma parceira para você amar ela e dividir a sua vida, seu relacionamento, tudo aquilo que você tem é com tanta intensidade, existe essas possibilidades, certo? Hoje as pessoas alugam, né, nesse tempo de hoje, ou as pessoas alugam uma esposa para formar uma família, ou eles compram, né, uma esposa para ter uma família, né? Se a pessoa é muito rica, ele vai comprar a esposa. Se a pessoa é pobre, ele vai alugar ela e vai tentar produzir, sei lá, qualquer coisa. Tudo isso é forma ideológica, né? Mas o correto de tudo é você entender do blog diário. O blog diário ensina como você deve amar a sua esposa, como você deve cuidar dela, sem deixar que às vezes você se torna, sei lá, uma vítima dos seus pensamentos e se tornar vítima também de outras pessoas, certo? O blog diário deixa tudo isso bem claro, é só você já estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro do blog diário, ok? Quando explicando a frutificação dos corpos, os atos manifestos fica dividido, né? Quando explicando quando explicando a frutificação dos corpos, os atos manifestos fica dividido entre realidade, a realidade vai explicar a semente vivificada por Deus, fica vivificada. Por que que ela está dividida? Por causa de Deus no nosso interior, que ele é a semente vivificada dos nossos corpos, e por causa dessa manifestação, essa distorção daquilo que nós fazemos de oratória para ajudar as pessoas a se desenvolver dentro da sociedade, a se regar, né, a semente de Deus que está fertilizada em cada corpo em específico, para ela se conecta com Deus, que essa semente conecta com Deus, que ela passa a ser produtiva, certo? Que ela pede um relacionamento unificado bom, que ela pede um relacionamento, sei lá, igual tem dito, várias possibilidades. Então, quando explicando as frutificação dos corpos, os atos manifestos fica dividido entre as realizações e as manifestações dos corpos, né? Entendendo que sempre a realização ela não depende de manifestação. A nossa vida ela é eternamente solitária. O nosso estado consciente da vida ele é eternamente solitário. Ela se realiza sozinha. Por que que ela se realiza sozinha? Não totalmente sozinha. É com Deus. É porque Deus está ali, Ele conhece. Quando a gente volta para o nosso íntimo, a gente vai ver que nós temos tudo que nós precisamos. A sabedoria de Deus, quando a gente nos permite para Deus. Então, isso já, mesmo você sendo mendigo, você não tendo nada, você desprendido de coisas materiais, você já está se realizando com coisas simples, só engrandecendo pela vida. Existe essa possibilidade. Existem pessoas que não têm desprendido de coisas material, que ele se realiza 1000 vezes mais do que uma pessoa que está aí dentro da sociedade, ansioso, buscando ter as coisas dentro da sociedade, preocupado com uma coisa e outra. Então, nesse meio tempo, essa pessoa vai estar gerando muita crise. Quando é que ela pode até sair um pouco da crise? Quando ela vê que a família dela está em conforto, em coisa, a dificuldade. Mas o que eu quero dizer? Se a pessoa é ato missionário, tem que fazer a percepção. Eu vou trabalhar isso na minha consciência. Deus está comigo, Ele pode tudo. Então, eu tenho que fazer uma leveza e deixar as coisas minguando, certo? E nós que somos atos missionários, nós estamos sujeitos a passar por isso. Vem achar que você vai, né, que você é a pessoa escolhida, que você vai ser tratado como rei, você vai sentar, né, no trono de Deus, blá blá blá. Não tem isso não, tá? Tem isso não. Tudo é produtividade, é você fazer com que essa semente produza para Deus, que ela seja produtiva, que você ajude a regar
também né, a semente do outro para que ela fertilize. Como que você rega? Usando as expressões, falando o que você tem que falar, não é ficar medindo para ficar dando de coitado, para fazer vítima dentro da sociedade. Não é isso não. Você tem que abrir a sua boca e falar o que é certo, naquilo que é certo, aquilo que você entende que é certo. E é isso que regue, né, a semente dos corpos do espírito vivificado por Deus, ok? Entenda isso. Então, quando explicando a frutificação dos corpos, os atos manifestos fica dividido entre as realizações e as imaginações dos corpos, sendo a imagem explica o corpo emocional diretamente, né? Esta imagem, quando eu falo de imagem, eu já tenho dito que são uma desigualdade na relação. Se eu falar só corpo, aí então eu vou falar que está puro, está limpo. Se eu falar imagem, eu estou representando uma desigualdade, eu estou representando um fruto já distorcido na minha expressão. Isso pode representar várias coisas, igual eu tenho dito, esse ato manifesto, ele é grandioso, você pode modificar ele na sua expressão, dependendo daquilo que você quer relacionar. São variedade de coisas, essa nossa expressão, essas nossas falas, elas ficam bem flexionado para a sociedade, para você relacionar uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Sendo a imagem explica o corpo emocional diretamente, e a semelhança explica a manifestação desta emoção, certo? Ou seja, duas coisas negadas, uma imagem negada e a semelhança também negada, certo? Se eu tenho uma imagem negada, eu tenho uma semelhança negada. Se eu tenho uma imagem limpa, se eu tenho um corpo simples, eu também tenho um fruto simples. Se eu tenho um corpo puro, eu também tenho um fruto puro, certo? É sempre assim, independente daquilo que eu fale aqui com vocês, se o meu corpo é puro, se tem um estado de consciência dele é puro, independente que eu fale, e por mais que as pessoas não compreendam, eu compreendo que a minha realização única, ela me deixa uma pureza, uma coisa limpa, né? Por exemplo, às vezes eu posso falar assim, eu tenho um carro tal, aquilo tal, certo? Isso não muda quando eu falo, se é para impressionar as pessoas, se não é para impressionar, não importa, eu só estou falando. Só estou falando, ou seja, não tenho intenção sobre essa ideia que eu estou dando. Eu posso estar fazendo uma oratória, representando alguma coisa e outra dentro da sociedade, certo? Mas não uma intenção de relacionar uma escassez, uma dependência de aprovação de outras pessoas, uma dependência de, sei lá, qualquer coisa, gerando escassez da minha expressão, certo? Aí, quando você faz uma estátua e você gera uma escassez na sua expressão, aí então, aí é dessa forma, é uma imagem. Mas eu posso falar aqui só por falar, falar tranquilo, não estou pedindo aprovação de ninguém, se o meu carro está bom, se o meu carro está ruim, se eu estou voando de helicóptero, se eu não estou voando, não estou pedindo aprovação das pessoas, eu estou falando apenas para que as pessoas façam uma conectividade, façam uma interpretação de alguma coisa. Se a pessoa é mente capitalista, vai entender capitalista. Se a pessoa é conectada com Deus, ela vai entender uma mensagem de Deus. Se a pessoa entende de ideologia, ela vai conectar a Cristo, vai entender, olha, eu entendi isso, blá, blá, blá. São muitas coisas, igual eu falei, são vários tipos de relacionamento. Faça essa percepção, ok? Então, entenda isso. Quando eu estou manifestando alguma coisa e não estou apresentando escassez, minha expressão está limpa, independente de qual oratória que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma oratória para Cristo, se eu estou fazendo uma oratória para Deus, se eu estou fazendo uma oratória para o meu relacionamento unificado, se eu estou fazendo uma oratória para o meu filho, tudo isso são particularidades. Independente de qualquer coisa, eu não estou pedindo aprovação, não estou manifestando escassez na minha expressão, dependência de nada. E tudo isso fica limpo com a minha expressão, ok? Entenda isso. Então, duas expressão negada, ó, a imagem explicando o corpo emocional diretamente e a semelhança explicando a manifestação emocional, né? Ou seja, se fala corpo diretamente é puro e fruta é fruto puro. Se a imagem é fruto, escassez, vamos falar isso. Isso é expresso, se são imagens, são coisas distorcidas e fruto também vai ficar distorcido, ok? Na expressão. Entenda isso. Isso pode ser de um ato consciente ou inconsciente. Hoje ganha muita complexidade por causa de Cristo, que Cristo é o fogo consumidor de Deus. Ele representa ideologia apenas, ideologia para destruir né, essas chuvas
chuva Saiod, sei lá, essas chuva de fogo, né, chuva de fogo que vai destruindo a ideia das pessoas, para renovo de Deus, para o renovo de Deus, para fertilizar a terra, para ir fertilizando a terra. Agora sim, traz aí a palavra de Deus, a vida, e traz a frutificação, a semente viva de Deus para cada corpo específico. Manifesta isso aí, dê certo no poder público. Vocês vai ter só uma chance de acertar ou de errar. Entenda, espero que vocês produzam isso de uma forma boa e que vocês acertem. Entenda isso. Ou não, né? Faz da sua forma. Entenda que esta emoção é um ato que imita Deus. Vamos lá. Sendo a imagem explica o corpo emocional, diretamente a semelhança explica a manifestação desta emoção. Entenda que esta emoção é um ato que imita Deus na sua realização. Imita ou não imita, né? Essa emoção imita ou não imita? Ela imita um casal, ela imita um relacionamento perfeito, ela imita uma família perfeita, ela imita um patrão perfeito, imita um empregado perfeito. Tudo isso aqui vem imitando. A imagem distorcida com os seus corpos expressivos, ela imita muita coisa. Coloca no status aí uma coisa, porque eu estou gerando escassez, eu preciso ser aprovado. Então ela imita tudo, porque aí as pessoas falam: "Nossa, olha que interessante", mas é muito delicado, ok? Vamos ficar por aqui que existe muitas possibilidades. Talvez eu já passei a mensagem que tem que ter passado, que tinha que ter passado. Vamos continuar. Entenda que esta emoção é um ato que imita Deus na sua realização. Esta emoção pode tanto ser a realidade de Deus ou não, né? Perfeito. Pode tanto ser ou não pode ser. Pode tanto ser o reino de Deus, né? Ou aquilo que eu imagino, né? Muitas das vezes é aquilo que eu imagino, principalmente no dia de hoje, é aquilo que eu imagino. Esta imaginação pode explicar o que eu entendo de mim, né? Pode falar assim: "Ah, eu entendo alguma coisa de mim, né, eu estou imaginando", só que não é a minha realidade, é a coisa que eu estou imaginando, eu estou gerando, expressões de escassez, necessidade emocional, fazendo uma oratória ao contrário, né, estou causando dependência, eu estou querendo ser aprovados com os meus bens materiais, qualquer coisa, certo? Tudo isso vai ficar: "Ah, eu quero ser aprovado pelo exterior de corpo e tal", existe muita delicadeza, certo? Entenda isso. Esta imaginação pode explicar o que eu entendo de mim, explicando a minha vida, a qual eu nego para se ter coisa, e pode explicar a imaginação de tudo que Deus é. E, e para o que Deus é, temos a flexibilidade de Cristo, que expande a consciência do corpo com uma liberdade de expressão. Esta liberdade de expressão representa o poder público diretamente. Eh, para esse finalzinho, eu vou tentar dar uma explicação. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele trata o Cristo como Deus, por exemplo, como um Deus. Ele fala: "Cristo de Deus", mas se você for olhar bem direitinho, você vai ver que é imaginação. É imaginação, essa coisa que as pessoas manifestam com seus atos emocionais, são imaginação. Na Bíblia significativa, no livro de Gênesis, Deus prometeu não mais destruir a terra com água, porque a imaginação do homem é má continuamente, ela é má continuamente. Se não dá uma parada, eles continuam. Mas tudo bem, para um ato consciente, ele pode ser o próprio poder de Deus. Mas tudo bem, vamos lá, só para a gente concluir essa ideia. Beleza, para ele Cristo é Deus. Eu tenho um outro irmão, né, que tem aquela ideia de negar Cristo por 3 vezes para ele entrar no plano espiritual de Deus, por exemplo. Nega Cristo para entrar no plano de 3 vezes, nega Cristo por 3 vezes para entrar no plano espiritual de Deus, por exemplo. Então eu tenho essas 2 ideias. Aí, o que eu quero que vocês entendam? Eu particularmente eu não nego a Cristo, não nego a Cristo, nem vou falar que Cristo é Deus, nem Cristo é Deus, porque são todas as coisas são relativas para Deus. Não é questão do bem e do mal, não é questão da vida e da morte, é questão de eu fazer a percepção daquilo que é produtivo, daquilo que é espírito vivificado de Deus, certo? Porque assim como nós temos o sol e temos a noite, e que se nós dependemos da noite para resfriar a terra, e
Porque se fosse sol continuamente, tudo ficava no fogo, nós ficava queimado no fogo, né, o sol de 24 horas. Então, assim como tem a noite para equilibrar, tem a dia e tem a noite para equilibrar as nossas temperaturas, nós também tem essas grandiosidade que é as coisas do reino de Deus. Aí não se trata de vida, não se trata de morte, se trata de compreender a essência daquilo que Deus é perfeito, justo, né, que faz a gente entender. Ou seja, são coisas muito necessárias, são tudo isso que Deus apresentou na sua formação, são todas as coisas muito necessário para a gente estar nos realizando com Deus, entendendo as particularidades de qualquer coisa, desse aí. Ou seja, aí desse meu irmão, por exemplo, ele dizia, né: "Olha só como é que as pessoas estão indo, o último dia da semana é o sábado, por exemplo, e Deus descansou no sábado. Agora veja, eles estão trocando o sábado pelo domingo, eles estão descansando no dia de domingo". Aí ele falando isso, então tá, olha só, e criando essa ideia, essa personalidade, então, para ele, Cristo é o Senhor, né, não que não seja, se você olhar lá no fundo, aí você vai ver que Deus é o mentor de tudo, dele é o mentor de tudo. Eu só tenho que ir lá na raiz de Deus, entender a sabedoria de Deus, para eu não ficar aí me perdendo aí com coisas humanas. Só isso, só isso. Aí o sol, a noite, o Cristo, o poder de Deus, são todas coisas que Deus criou. Para quê? Para nós compreendermos a grandiosidade, tudo a perfeição de Deus, ok? Entenda isso. Ou seja, não é questão de ser certo, não é questão de ser errado, não é questão de para mim, Deus é essa essência incrível, ele não ele tudo que ele tem, são coisas relativas, né, e a gente vai entendendo as particularidades de tudo, à medida da forma que a gente vai fazendo essas percepção, ok? Vamos então lá fazer a leitura corrida de tudo que foram ditas nos 4 últimos blogs, para a gente encerrar este blog diários. Vamos lá. Todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por ato consciente da vida, até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Quando chegando no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente. No tempo final, este fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus, por uma causa real do estado consciente da vida e permitindo este corpo ser gloriado com Deus diretamente. A diferença é que, quando Cristo representa a crise do corpo, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente, e explicando que o reino é determinado pela glória de Deus e não pelo Cristo. Vou falar assim para que você entenda. Esta glória é a luz que ilumina o Cristo e revelando a luz em meia-noite escura para o estado consciente da vida, e que nesta causa o fruto será apenas uma manifestação dessa luz refletida no poder público. No entanto, Deus tem 2 períodos de formação de Cristo. Primeiro, um primeiro ele forma o Cristo, com a inversão dos corpos, sendo a formação verdadeira a formação verdadeira é que não manifeste a crise, né, a formação verdadeira é que não manifeste a crise do corpo até então. E isto sim, a partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o seu Cristo. Este Cristo, na sua formação verdadeira, pode representar apenas um renovo da sua criação. Esta renovação vai formar com esta expressão: eu lembro do que eu sou, me lembro do que eu criei, a vida. E vocês, corpos de Cristo, lembra que sou a única fonte da vida. Este é o meu favor e que eu sou. Este é o meu favor e que eu sou a vida.
A partir do sexto milênio, né, aqui eu não especifiquei, mas aqui tá aqui as duas. A segunda aqui, por exemplo, a segunda forma aqui, a segunda espera, deixa eu a segunda é a crise, a segunda é a crise do corpo emocional. Deus é formado, inverte os corpos e depois, segundo ele manifesta a crise no corpo expressivo, formando uma imagem, certo? Uma imagem, uma semelhança de Deus para os corpos, certo? E essa imagem e a semelhança, ela vai ser justificada. Ela tem uma expressão muito negada dentro da sociedade hoje. As pessoas chamam de Satanás, de Lúcifer e Satanás, certo? Existe uma postura correta para vocês entenderem. Então, depois, a partir da crise, então Deus manifestou essas duas formas de expressiva, uma para o corpo e uma para a manifestação. Lúcifer para o corpo emocional e Satanás para a manifestação. Por que nós estamos dando Satanás para fora? Porque ele está representando, já está indo para o poder público. Quando Deus passa no corpo Adão, ele começa no interior, apresentando um corpo simples, uma palavra da vida, e ele vai passando no corpo, vai criando uma crise, e vai dessa crise, as pessoas vai pedindo um sacrifício daquele corpo emocional, e ele vai passando daquela crise até chegar no poder público. Então, hoje, essas duas línguas é tratada assim, uma expressão mais conhecida dentro da sociedade, é Lúcifer e Satanás. Lúcifer para o corpo emocional e Satanás para e Satanás para a frutificação, tudo aquilo que estiver no poder público. Você entende essa passagem de Deus pela Bíblia significativa? Né? Você entende essa passagem de Deus pelo corpo emocional diretamente? Então, quando chega lá, no futuro, essas duas línguas, ela vai representar a criação de Deus e a formação de Deus, tudo isso no poder público, né? E que hoje ele vai passando pelo corpo da mesma forma, com crise, com expressão, fazendo essas relatividades. Então, a primeira representa a formação verdadeira de Deus, representa a inversão dos corpos, e a formação falsa são a crise que é manifestado pelo aquele corpo emocional. A crise veio manifestar a crise, então essa é a manifestação falsa. Existe duas formas, existe a criação de Deus verdadeira e a criação falsa. Existe a formação verdadeira de Deus, que é a inversão dos corpos, e a formação falsa. A formação falsa são aquelas ideias emocionais que as pessoas imaginam sobre o que Deus é, sobre o que Cristo é, sobre aquelas coisas. Então vai gerando complexidade. No fim, nós vamos ver que essas duas línguas vai ficar fora no poder público, representando poder público de criar e poder público de formar. Aqui hoje, o poder de criar de Deus, ele cria lei, hoje no corpo emocional, cria um limite para o meio, e a formação, ela vai dar a ideia daquilo que é a unificação do reino de Deus, uma frutificação boa, sem a crise, né? Sem mais fazer gangue dentro da sociedade, sem mais colocar um contra o outro, qualquer coisa, certo? Só para vocês fazer essa percepção dessas possibilidades, certo? Eu estou acrescentando aqui, porque é uma oportunidade boa, certo? Esse blog vai ficar muito grande, mas não importa, certo? Vamos então continuar com a expressão livre. A partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo, né? E esta crise é determinada com o governo de Cristo, ou seja, uma passagem de Deus, né, pelo o corpo emocional Adão. Esta crise cria um espírito de criação do corpo, né? Ou, se quiser, pode entender um decreto baseado na lei dos corpos. Perfeito. E a partir desta crise, todos os corpos passam a criarem as suas próprias realidades. Estas criações essas criações se dividem em atos inconscientes e atos conscientes desses corpos, e as manifestação dos frutos destes corpos relativo para o poder público. Este poder público se divide em glória e o Cristo, dividindo o seu governo de acordo com a capacidade cognitiva, né, destes corpos relativos para o poder público. Ambos se movimentam no corpo, entre a vida e o corpo e o fruto deste corpo. Os frutos, e quando explicando as criações dos atos inconscientes, ou seja, as inconsciências dos corpos vão criar as suas realidades para se ter coisa a qualquer custo, e que nesta causa eles vão criarem coisas
para se terem coisa, esquecendo assim do favor de Deus. O favor de Deus explica que a salvação é para todos os corpos e que, nesta causa, os atos vão criar uma falsa salvação e vão vender esta salvação, negociando assim a verdadeira fonte divina, que é determinado pelo favor de Deus. Já os atos conscientes vão criar coisa para unificação dos corpos, que não tem o favor de Deus. Muitos vão dizer ser o controle por seguirem as falsas ideologias. E se quiser e se quer entender, entenda que as falsas ideologias são determinadas por corpos emocionais e as verdadeiras são determinadas pelos astros de Deus, explicando todos os fenômenos da natureza, até mesmo os movimentos dos astros. Isto não explica o controle, e sim uma expansão da manifestação de Deus com os movimentos dos astros e que determina a liberdade de expressão, para que esta mesma expressão seja a forma de conscientizar da crise do corpo no ato manifesto desta liberdade. A liberdade de expressão vai explicar o estado consciente da vida que realiza o corpo emocional por uma formação e não por uma criação. Este ideal é chamado de direita do corpo, explicando o estado consciente da vida. Já a esquerda do corpo vai explicar o fruto diretamente, explicando o estado consciente do corpo. Estes dois explicam a formação de Deus em Cristo, ambos uma consciência espiritual. Uma para o estado consciente da vida e outro para o estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo explica o fruto diretamente, e é este fruto que é multiplicado, e quando entendendo o estado consciente da vida de ambos corpos, ok? A vida, ele tem a sua forma de se multiplicar quando explicando o feto emocional diretamente, explicando o fruto de uma mulher. Perfeito, né? Só para complementar tudo que eu tenho dito, não poderia deixar de estar dando a expressão livre. Vamos lá de novo. A vida, ela tem a sua forma de se multiplicar quando explicando o feto emocional diretamente, explicando o fruto de uma mulher e permitindo este fruto expelir para o poder público, e da mesma forma, e quando expelido, ele se volta para a postura de um filho de Deus, explicando o corpo emocional diretamente. Os frutos dos corpos explicam o estado consciente dos corpos. A partir da formação de Deus em Cristo, tudo que os atos manifestam, tanto os atos inconscientes como também os atos conscientes, serão as crises dos corpos emocionais. Esta crise explica a imagem do corpo, esta imagem explica o ato emocional do corpo, alegria ou tristeza. Esta alegria, ela fica invertendo com o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. Quando a alegria estiver habitada junto ao mentor de corpo, este mentor vai entender que o seu sucesso depende apenas de si mesmo. Isto explica que a tristeza será apenas uma possibilidade. Este ideal pode inverter na cabeça do mentor e se colocar na dependência de outro corpo. Este ideal vai criar uma forma relativa aonde o mentor nega o seu fruto diretamente com o sentimento de uma incapacidade. Ou seja, para que o mentor de corpo não negue o seu fruto, ele tem que apoiar na sua produção de uma forma independente, para que este fruto tenha a medida correta de estar relacionando bem o outro corpo, e que passar disto o mentor vai perder o domínio do seu ato emocional, produzindo fruto corrompido só para ser alguém por ato emocional, ao qual ele mesmo está negando a sua produção. Ou seja, em vez de se comportar bem na frente do seu relacionamento, ele vai cobrar com o comportamento do outro, gerando contradição sobre o que ele pode produzir. Com outra expressão, podemos entender que quando você se doa com bom comportamento, você produz mais
a sua palavra fica relativo junto com o seu corpo. Fora disto, sua palavra fica vazia, criando coisa para se ter coisa. Quando a tristeza estiver habitado junto ao mentor de corpo, ele vai gerar escassez emocional, se colocando na dependência emocional de outro corpo. E isto não multiplica o fruto por causa da força atrativa, né? E tudo é questão de percepção espiritual, de conhecer o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, explicando a sua vida e a frutificação deste corpo, sendo isto apenas um exemplo de vários tipos de relacionamento por manifestação emocional. E dependendo como você relaciona este sentimento, você pode apenas se tornar uma vítima do seu próprio pensamento e principalmente quando você se coloca à dependência de outro corpo emocional. E para isto não acontecer, você tem que entender que a realização é uma possibilidade única. Ou você acerta ou você erra. Pois todos nós temos apenas uma inclinação de realização pessoal. Isto explica que tudo que você pense volte para um mesmo lugar, refletindo no fruto do corpo. Quando explicando a frutificação dos corpos, os atos manifestam fica dividido entre realização e manifestação dos corpos, sendo a imagem explica o corpo emocional diretamente e a semelhança explica a manifestação desta emoção, entendendo que esta emoção é um ato que imita Deus na sua realização. Esta emoção pode tanto ser a realização de Deus ou não, pode tanto ser o reino de Deus ou aquilo que eu imagino. Esta imaginação pode explicar o que eu entendo de mim, explicando a minha vida, ao qual eu nego para se ter coisa, ou pode explicar a imaginação de tudo que Deus é. E para o que Deus é, temos a flexibilidade de Cristo, que expande a consciência do corpo com a liberdade de expressão. Esta liberdade de expressão representa o poder público diretamente, ok? Perfeito, né? Tudo que fora dito. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.